Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou no deserto durante 40 dias. E ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o reino já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Com a celebração da última quarta-feira a celebração eucarística de imposição de cinzas, nós iniciamos o nosso percurso, a nossa caminhada penitencial, a Quaresma, rumo à Semana Santa. E somos convidados pela Igreja a fazer deste período o nosso deserto, assim como Jesus Cristo, que foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, e ali se preparou, após o seu batismo e antes do seu ministério público, pregando o reino de Deus, instaurando assim o reinado de Cristo sobre a terra. Nós também somos convidados a fazer deste deserto uma caminhada que nos edifique espiritualmente. E para isto, a Igreja, na quarta-feira, nos apontou 3 vias, 3 caminhos, 3 instrumentos úteis, penitenciais: a oração, a caridade e o jejum ou mortificação. Mas nós somos convidados a viver esses 3 atos de piedade com a inspiração deixada por nosso Senhor, de fazer as nossas boas obras, os nossos atos, não para agradar a justiça dos homens, mas para agradar antes a Deus. Portanto, devemos viver o espírito da lei, devemos viver essas 3 práticas penitenciais com humildade, com o coração bem aberto, rasgando, como fala o profeta Joel, não os nossos vestidos, as nossas roupas, mas rasgando, dilacerando, abrindo o nosso coração para experimentar o perdão e a misericórdia de Deus. Nós ouvimos, através da primeira leitura de hoje, como Deus estabelece um pacto de amor, de paz com o seu povo. O povo havia voltado as costas para Deus, a terra estava repleta de imundícias, de pecados, de vícios, a ponto até mesmo de Deus se arrepender da obra de suas mãos, pronto a destruir o homem, os animais, o cosmos, tudo o que foi criado. Mas Deus, que não é homem, que não sente da mesma forma que os homens, não dá vazão à raiva, à ira, à vingança, Deus olhou para a família de Noé e preservou esta família. Pediu a Noé que construísse uma arca, que colocasse em seu interior os animais puros, os animais impuros, e ele mandou então o dilúvio para lavar, para varrer da face da terra
todas as imundícies humanas. E estabeleceu um arco, não um arco de flechas para despejar a sua ira, a sua vingança sobre a família de Noé, mas estabeleceu um arco de paz. O arco-íris simboliza justamente isto, que Deus não é contra a humanidade, mas que Deus está sempre a favor da humanidade, que Deus deseja a felicidade eterna para todos nós. Então ele estabelece a paz com o seu povo, e esta paz é recordada, é simbolizada através deste arco que nos fala a primeira leitura de hoje, o arco-íris. Após a chuva, acontece esse espetáculo, o arco-íris, para mostrar justamente a aliança, o pacto, o contrato de paz que Deus faz com o seu povo. Mas também o dilúvio, ele representa o nosso batismo. Como nós ouvimos na segunda leitura de hoje, a primeira carta de São Pedro, o dilúvio, ele veio para limpar a face da terra, para varrer da face da terra todos os pecados cometidos pelos homens. E assim também acontece no dia do nosso batismo, conquanto não seja o batismo apenas para lavar os nossos corpos, mas para lavar a nossa alma. Ou seja, pelo batismo se apaga uma vez por todas a mancha do pecado original de nosso ser. Se por Adão as portas dos céus se fecharam para a humanidade, se fecharam para nós, através do sim, da obediência de nosso Senhor Jesus Cristo, as portas do céu, do paraíso, se abriram novamente para toda a humanidade. Todos nós somos chamados a participar da sorte, da vida, do reino de Deus. O Evangelho nos apresenta como nosso Senhor muitas vezes foi tentado a se desviar do projeto e da vontade do Pai. Ele vai para o deserto e após jejuar 40 dias e 40 noites, ele é tentado pelo demônio. O grande projeto do demônio é fazer com que nosso Senhor Jesus Cristo se desvie do projeto de amor do Pai. E nosso Senhor, então, vence o maligno, vence o demônio, não enquanto Deus. Se Jesus tivesse vencido o demônio na sua natureza divina, se utilizando da sua prerrogativa de Deus, Filho de Deus, que ensinamento ele poderia nos deixar? Nenhum. Ele é Deus, ele pode transformar não só a pedra em pães, mas poderia transformá-las num grande banquete de ricas iguarias. Então, nosso Senhor, ele vence o demônio somente, unicamente, na sua natureza humana, para nos mostrar que com a sua graça, com o seu auxílio, com a sua ajuda, conduzidos também nós, pelo Espírito Santo, no deserto da vida, da nossa caminhada neste mundo rumo ao céu, nós também podemos desarmar, nós podemos vencer as ciladas do demônio. Peçamos, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos conceda, neste tempo de graça, um momento muito favorável para que nós possamos crescer enquanto pessoas, enquanto homens, mas também nós possamos ter um crescimento, um progresso na nossa vida espiritual também, no caminho da santidade. Para isto, nós poderemos contar sempre com a intercessão de Nossa Senhora, que aqui no altar está bem representada com a imagem de Nossa Senhora das Dores. Ela vai nos acompanhar, não só neste período da Quaresma, mas durante todo o deserto da nossa vida. E assim como ela esteve ao lado de seu Filho Jesus, quando este, na cruz, pregado na cruz, derramou o seu sangue, entregou a sua vida para que nós tivéssemos salvação, Nossa Senhora também permanece de pé. Assim como o Senhor
recebeu na sua carne as chagas por causa dos nossos pecados, Nossa Senhora também recebeu. Ela foi trespassada pela espada da dor, da paixão de seu Filho Jesus na alma. O que o Senhor sentiu na carne, nossa Mãe Maria Santíssima sentiu, concebeu no seu espírito. E como ela permaneceu de pé, contemplando, comungando da paixão de seu Filho Jesus, ela também permanece de pé ao nosso lado, quando nós também carregamos a nossa cruz. A cruz que o Senhor nos deu, a cruz da nossa vocação, mas também as outras cruzes que se apresentam em nosso caminho, como, por exemplo, a dor, a enfermidade, a depressão, um contratempo, algum desgosto que nós podemos ter em nossa caminhada. Tudo isso são cruzes que podem se reverterem em bênçãos, em graças para a nossa vida. Se soubermos fazer como Nossa Senhora, pegar a nossa paixão e anexá-la à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, unindo as nossas dores, as dores, os sofrimentos de Cristo Jesus, nós com certeza receberemos muitos frutos, até mesmo dos males, da paixão, das dificuldades que sofremos em nossa caminhada, se converterão em grandes bênçãos para a nossa vida. Então, peçamos a intercessão de Nossa Senhora das Dores, do nosso padroeiro Santo Antônio, que soube sempre pregar a palavra de Deus, não somente com a língua, falando da palavra de Deus, mas, sobretudo, vivendo a palavra do Senhor, procurando dar testemunho de Cristo Jesus para os seus irmãos. Que o Senhor nos conceda uma boa e santa quaresma, em ordem e vista a Semana Santa, a nossa Páscoa celebrativa, mas sobretudo a nossa Páscoa final, quando fizermos a passagem deste mundo para a eternidade. Mas desde já devemos fazer a nossa Páscoa, a nossa passagem do pecado para a graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.